Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, porque o Senhor nos dá sempre oportunidades. Tu és um Deus de oportunidades, e nós te louvamos e te adoramos por isso, porque nos dá a chance, a oportunidade de rever conceitos, de observar os fundamentos da nossa fé e as motivações do nosso amor por Ti, para que possamos corrigir a rota. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite, por esse privilégio, nesta noite, nos chamar à exortação, à advertência daquilo que precisa ser melhorado em nós. E sempre há algo que se melhorar, nós cremos nisso, ó Deus. E te pedimos que faça um milagre em nossas vidas, que nós sejamos essa novidade de vida que Tu espera que sejamos. É a nossa oração nesta noite, pedindo que esse amor seja reacendido em nós, de modo que as nossas obras deem testemunho disso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema de nossa mensagem, então, é volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Pensando nessa carta escrita à igreja de Éfeso, há todo um contexto, por trás dessa carta, dessa exortação dada ao Senhor. E interessante que, com o passar dos anos, a própria cidade de Éfeso deixou de existir e a igreja também, se cumprindo exatamente aquilo que a Bíblia disse que poderia acontecer àquela igreja. Irmãos, nós ouvimos com frequência a expressão: o primeiro amor a gente nunca esquece. Já ouviu isso? Primeiro amor a gente nunca esquece. É claro que isso tem sido dito milhares e milhares de vezes num contexto de relacionamento entre homem e mulher. Mas a pergunta é: será que é assim mesmo? Será que o primeiro amor não se esquece?
E de que maneira isso é ou pode ser aplicado ao nosso primeiro amor, em relação ao nosso amor a Jesus? Aonde foi que nós esquecemos? Ou o que foi que nós esquecemos na nossa caminhada cristã? O primeiro amor seria só uma fase inicial da vida cristã? Seria como aqueles jogos que a gente tem que mudar de fases? Seria isso o primeiro amor? O que você pensa a respeito do primeiro amor? Como é que você olha para a sua vida e interpreta o primeiro amor? De cara eu posso te dizer que, pelo que diz o texto de Apocalipse que nós acabamos de ler, a impressão é que esse princípio do primeiro amor ser uma fase não se explica ou não se aplica. Porque se algum tempo depois Jesus está cobrando da igreja, dos crentes daquela igreja, que eles voltem ou que eles voltassem ao primeiro amor, então a ideia que se tem é de um amor de continuidade, de um amor que permanece. E quando se fala de primeiro amor, não é uma fase apenas da vida. Mas a impressão é que muitos cristãos param na caminhada cristã, não dão continuidade, não dão sequência àquelas ações e aquelas motivações do início da fé em Cristo, do começo da caminhada cristã. E a advertência de Jesus nesse texto em Apocalipse é que nós voltemos a esse amor, mostrando uma necessidade de que o amor ou esse apego que nos trouxe a Jesus, ou seja, essa graça que nos atraiu a Ele, que ela permaneça em nossas vidas continuamente. E o engraçado que é tão comum a gente entender primeiro amor como uma fase na vida dos cristãos, que às vezes vemos maldosamente no meio cristão, quando o novo convertido está muito empolgado, aqueles de quem o amor já se esfriou, geralmente diz assim: coitado, espera, logo o entusiasmo acaba, daqui a pouco ele cai na real. Como se o normal fosse sermos frios, desanimados, desmotivados, e como aquele fogo, aquele fervor, aquela paixão inicial fosse um estado de excelência na nossa vida ou na vida dos crentes de um modo geral. Infelizmente, é assim que acontece. Não deveria. Mas, por outro lado, parece o amor ter acabado ou ter esfriado na vida de muitos. Mas será que é assim que deve acontecer? É isso que Deus espera de nós? Olha, irmãos, amigos, em nenhum lugar da Bíblia, não há nenhum lugar na Bíblia encontramos que o primeiro amor seja uma fase inicial, que o primeiro amor seja uma fase da vida. Pelo contrário, a repreensão de Jesus aqui em Apocalipse mostra claramente que ele não aceita que o primeiro amor seja deixado para trás.
Ele fez tantos elogios a essa igreja, mas disse que tinha uma queixa contra ela. Embora fosse uma igreja atuante, uma igreja cheia de obras, cheia de realizações, imagine vocês que mesmo uma igreja que tem muita atividade, mesmo crentes muito envolvidos na igreja, podem correr o risco de fazer as coisas mecanicamente e não fazerem motivadas pelo amor. Imagina que mesmo no ativismo da igreja é possível não se aplicar o amor, quanto mais se nós não estivermos nos entregando de forma alguma ao serviço, ao reino de Deus. Ele dá aqui uma puxada de orelha na igreja de Éfeso, enquanto a elogiava aos crentes da igreja de Éfeso, dizendo: tenho, porém, contra ti, que abandonastes, que deixastes o teu primeiro amor. Verso 4. No sermão profético, em Mateus 24, Jesus deixou claro que existe, ou que isso poderia acontecer, de o crente perder o seu amor. Mateus 24, 12, a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Diante disso, a nossa grande luta, então, deva ser de manter acesa a chama do amor, ou do primeiro amor, em nossos corações. Sermos motivados, ou sermos incendiados constantemente por essa chama do amor, desse amor que nos atraiu com graça, com misericórdia, o amor leal de Deus por mim e por você. E o desejo de Deus certamente é que permaneçamos firmes no nosso amor a Cristo e à sua igreja até o instante final de nossa existência na terra. Mas o que é o primeiro amor? De que mesmo se trata esse primeiro amor? Quando se fala de amor, se fala de paixão, se fala de fervor, se fala de alegria. Quando se fala de amor, fala desse desejo profundo de amar a Jesus, de servir a Jesus, desse amor profundo pela palavra de Deus e pela sua igreja. Porque de vez em quando alguns caem na cilada de achar que podem amar Jesus e não amar a igreja. Isso é cilada. Refletimos ou expressamos o amor que sentimos por Jesus através do nosso amor pela igreja. É a forma visível da manifestação do nosso amor. Não tem outra forma de você e eu demonstrarmos amor, a não ser amando a igreja de Jesus. Estarmos o tempo todo apaixonados por ela, comprometidos com ela, porque primeiro amor é um amor de compromisso. E amor de compromisso exige envolvimento completo, total, sem reservas. E esse amor é o resultado de um coração agradecido por ter sido alcançado pela graça, reconhecendo o não merecimento do privilégio que lhe é concedido de pertencer à família de Deus. É um privilégio que nós recebemos de pertencer à família de Deus. E somos chamados então a demonstrar esse amor
Esse primeiro amor é demonstrado pela intensidade da nossa intimidade com Deus. Num casamento, numa relação de marido e mulher, de casal de namorados, quando não se percebe essa intensidade, principalmente marido e mulher, ainda que o outro fale, o que não está sendo alvo desse amor não acreditará, não aceitará apenas palavras. Aliás, o apóstolo João disse: filhinhos, não amemos de língua e de palavras, mas em ações, em atos. Não é só falar. Muita gente morrendo em seus relacionamentos, porque o amor não se expressa só com palavras, com atitudes. E na nossa relação com Deus também é assim. Esse desejo ardente de cultuá-lo, esse desejo pela presença, sentimento de dependência, de necessidade, do amor e da comunhão com Cristo, com a igreja de Cristo, é a marca registrada desse primeiro amor, de uma dedicação sincera, completa, total à sua obra, prazer em servir. Isso é consagração ao Senhor. Pastor, mas quais são as causas da perda desse primeiro amor? As queixas com aquela igreja de Éfeso estavam relacionadas ao envolvimento da igreja com algumas coisas que haviam se tornado normais. Embora rejeitasse algumas obras dos nicolaítas, que é um simbolismo do mundo, mas ainda se deixavam levar por algumas coisas, entrando no ativismo sem viver a realidade do amor. Um dos grandes problemas e causas da perda do primeiro amor é a relativização das coisas desse mundo. Quando a igreja começa a relativizar as coisas desse mundo, achando que é muito normal, tudo é normal. Como diz um amigo meu, está tudo certinho. Então isso desenvolve um amor, um apego ao mundo, a ponto de nós não levarmos em conta princípios bíblicos. Eu costumo dizer que quando nós deixamos de lado alguns princípios bíblicos, então está ali o primeiro passo para que o amor seja esfriado. Quero mencionar pelo menos 3. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão Nova Almeida atualizada. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Primeiro princípio. Segundo princípio, Tiago 4,4, diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Amizade com o mundo. Amizade com o mundo significa aceitar o estilo de vida desse mundo como sendo padrão.
referência para as nossas vidas no dia a dia. E 1 João capítulo 2, de 15 a 17, diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Não ameis o mundo. Então, não se conformar, não ter como padrão, a amizade com o mundo é ter o padrão do mundo como estilo de vida, e não amar, não estar apegado às coisas deste mundo, porque é sinal de que o amor de Deus não está em alguém. Então, esse apego ao mundo construiu o que nós chamamos de um cristianismo secularizado. Um cristianismo, uma religião de fachada, cheia de egoísmo, cheia de vaidades, com falta de domínio do Espírito Santo, sendo controlado pelos desejos e não pela vontade de Deus, pelos desejos da carne e não pela vontade de Deus. Mas a pergunta é: pastor, como saber se eu tenho me esfriado no meu amor? Como eu posso saber se eu tenho esfriado no meu primeiro amor, se eu tenho me afastado do primeiro amor? A gente faz essa pergunta, mas na verdade, de um modo geral, todos nós, no fundo, nós já sabemos a resposta. Nós sabemos a resposta quando o nosso amor está se esfriando ou não. O que acontece é que nós demoramos a admitir, demoramos a aceitar que o nosso amor se esfriou ou está se esfriando. E o sinal mais evidente de um amor que se esfria é o afastamento dos cultos, da comunhão com os irmãos da igreja. Esse é o sinal mais evidente, mais às claras. Mas quando acontece isso, outras coisas já aconteceram. Entre elas, abandono à vida de oração e a falta de prazer na leitura da palavra de Deus. É quando a leitura da Bíblia deixa de ser um prazer e passa a ser uma coisa enfadonha ou só por obrigação. Não há diligência, não há alegria, não há desfrute do texto sagrado. Sabe o que acontece? Ou sabe o que acontecia? No início da nossa vida cristã, eu não sei se foi assim com você, foi assim comigo. Não sei se foi com você. Mas no início da vida cristã, não trocávamos um culto por nada. Nada. Não trocávamos um culto por nada. Chegávamos até a sermos chamados de fanáticos. De tanto que a gente via os cultos, de tanto que a gente se envolvia, participava. Mas com o passar do tempo, nós fomos deixando que algumas coisas substituíssem o culto. No domingo, nos dias de culto, coisas como festas, aniversários, jogos, shows,
passeios. Não que sejam coisas pecaminosas em si, mas coisas que no fogo do amor, no fogo da paixão, entre fazer uma escolha, entre vir a um culto ou ir a uma festa, nós sempre escolhíamos vir ao culto. Mas hoje o culto é quando eu não tenho nada mais para fazer. Hoje o culto é quando eu não tenho um outro compromisso. Quando não surge alguma coisa melhor para eu fazer, então eu venho ao culto. Pelo menos vou encontrar com gente. Vou ver pessoas. Vou matar algumas saudades. Quem sabe eu tenho algum recado para dar para alguém. E as motivações, então, passam a ser as mais variadas possíveis e as coisas passam a se tornar como normais. Eu sou de uma geração, não é que eu não sou tão velho assim, eu sou de uma geração que crente não pulava carnaval, que crente não ia em festa junina. Mas hoje é normal, às vezes a festa junina acontece na igreja. O carnaval é o carnaval gospel, carnaval cristão, que é só mais um motivo para acender a carne, muitas vezes. As coisas foram tomando conta, e aí nós aceitamos tudo como normal. Às vezes nós éramos radicalmente contra alguma coisa, até que isso não nos envolva de alguma forma, depois nós passamos a concordar também, porque afinal também estou envolvido nesse negócio. A princípio, aquele que esfria o seu amor, tenta justificar, tenta se sustentar dizendo: olha, pastor, eu só não estou indo na igreja, mas eu amo a Jesus, eu tenho comunhão com Jesus, eu só não tenho comunhão com a igreja não me interessa, mas eu quero ter comunhão com Jesus. É um cristianismo de fachada, porque não se resolve dessa forma, porque Jesus nos ensinou que a forma de demonstrar o nosso amor é por meio dos relacionamentos uns com os outros. Como é que você pode dizer amar a Deus a quem você não vê, se você não ama, se você não se relaciona com os seus irmãos a quem você vê? É o que a Bíblia diz em 1 João. E é o que o Senhor está cobrando da igreja aqui. Uma postura, um posicionamento. Eu tenho contra ti o abandono do primeiro amor. Aquele fogo, aquela paixão inicial, aquela vontade de fazer, de realizar, aquele prazer, não por um ativismo, mas pelo prazer de se estar na igreja, de estar envolvido nas coisas da igreja. Só que com o passar do tempo, as pessoas não se sustentam. Nessa versão, eu amo a Jesus, mas não tenho comunhão com a igreja. Com o passar do tempo, essas coisas não se sustentam. O mundanismo acaba tomando conta de nós. Quero propor um pequeno teste a vocês, para você se saber se pode não ser o seu caso. E quando eu estou dizendo isso aqui, é claro que toda regra tem exceção. Talvez tenha pessoas que não tenham vindo à igreja porque estava doente. Talvez tenha pessoas que não tenham vindo à igreja porque estava trabalhando, viajando, estudando. Mas se você não está trabalhando no horário do culto, se você não está viajando,
Se você não está estudando, não estou falando só o culto de domingo, não, os cultos da igreja de um modo geral. O que é mais importante para você nessa vida do que aplicar o seu coração a essas coisas? Ao invés de aplicar o coração nas coisas de Deus. O que justifica? Tem gente, por exemplo, que diz, olha, eu já acordo cedo a semana inteira, domingo eu quero dormir até mais tarde. Para o trabalho eu estou o tempo todo. Se o chefe convocar uma extra no domingo, eu vou. Reclamando, mas eu vou. A gente que dá aula tem que dar aula no sábado. Muitos sábados letivos. Vai reclamando, mas vai. Vai lá e corta o ponto, corta o salário. Não é assim? Mas Deus está dizendo aqui que Ele vai cortar também. Vai cortar o seu ponto. Vai cortar o seu salário, a sua recompensa. Está escrito aqui, ó. Se não te arrependeres, eu vou tirar, vou mover você do seu lugar. Se não te arrependeres, eu vou mover você do seu lugar. Vai ser só os vencedores é que eu vou dar de comer da árvore da vida. E os vencedores são aqueles que não se apartam do primeiro amor. Você ora todos os dias? Qual é a sua média de oração? Aí eu vou dizer se a oração é importante para você ou não. Você lê a Bíblia todos os dias? Sente prazer em fazer isso? Vou dizer que a leitura da Bíblia é importante para você ou não. Qual é a frequência com que você vem aos cultos da igreja? Faz sentido para você? Está sentindo necessidade de ter comunhão com a igreja? Com os irmãos? E quantas mensagens tocam o seu coração ou você é uma pessoa insensível? Ou você vai embora para casa com raiva, falando assim, o pastor está falando do meu problema, o pastor está me expondo publicamente. É a palavra, irmão, é a palavra que desnuda. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Na carta aos Hebreus e em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Aqui essa noite também, se é em todo lugar, estão aqui os olhos do Senhor. E Ele olha lá dentro, no profundo do nosso ser, nas intenções do nosso coração. A infidelidade, a indiferença de sua parte na entrega dos dízimos e ofertas, é um teste. Como está o nível de prazer pelas coisas deste mundo? Eu quero aproveitar, eu quero curtir a vida. Eu quero ser crente, mas quero curtir também a vida, o prazer da vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que negar o prazer, não é isso. Não quer dizer que a gente não pode viajar, estou dizendo que algumas coisas às vezes nós fazemos nas horas erradas. Nos entregamos muito para determinadas coisas, fazemos um sacrifício muito grande para realizar os nossos prazeres, os nossos desejos, mas não fazemos o mesmo empenho com as coisas espirituais. Ou isso só acontece comigo?
De repente é só comigo, desculpe. De repente estou falando uma coisa aqui que eu estou viajando, como diz o pessoal, né? Viajando na maionese. Ah, isso aí não acontece comigo não, pastor, isso aí acontece com você. Ó. Comigo não, hein? Mas eu tenho temor e tremor em dizer aos irmãos nessa noite que temos que, com frequência, fazer testes como esses, de tempos em tempos, em nossa vida cristã. Provar o nível do nosso amor, porque as consequências são terríveis. E essa é uma das coisas que eu mais temo na vida. Perder o meu primeiro amor, perder o meu amor, ou o meu amor se esfriar. Quando eu me deparo com Mateus capítulo 24, versículo 12, eu tremo. O amor de muitos se esfriará. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixe que o meu amor se esfrie, porque uma das maiores tragédias da vida cristã é ter o amor esfriado. E você que algum dia já experimentou um esfriamento de amor, você sabe o quanto é difícil para aquecer. Mesmo eu que sou pastor, de vez em quando tenho que fazer essa oração, dizer: Deus, acende a minha paixão pela igreja, acende o meu amor. Não faria nenhum sentido eu vir aqui todos os domingos para ministrar a palavra se a minha paixão, se o meu amor estiver se esfriado. Absolutamente nenhum sentido faria estar aqui. Mas se de alguma forma a palavra de Deus tem tocado o seu coração, seja por meio das mensagens, seja por meio dos cânticos, seja por meio de uma oração, quer dizer que o seu coração está ainda pulsando pelas coisas do reino de Deus. Se você se sente incomodado com a vida que você está levando, significa que o seu coração ainda está pulsando, que a graça de Deus está apontada, direcionada para a sua vida. Porque a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa é que Deus a entregasse aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. É que Deus desistisse de você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, 18 a 32, que Deus desistiu de algumas pessoas. Por 3 vezes o apóstolo Paulo ali menciona, Deus os entregou a um sentimento perverso, Deus os entregou a paixões infames. Deus os entregou aos seus desejos. Vocês querem viver no pecado? Então vivam, mas colham no corpo as recompensas ou as consequências das suas escolhas. É a pior coisa que poderia acontecer a uma pessoa, é Deus largar você de lado, botar você para escanteio. Mas se quando você ouve das coisas de Deus ainda mexe com você, quer dizer que o amor de Deus está derramado no seu coração. O Espírito Santo está chamando você para tomar uma posição, tomar uma atitude, um comportamento, um compromisso, um comprometimento com o reino, porque a consequência de esfriar o amor é que o pecado pode ser a consequência desse esfriamento. Mas esse esfriamento também pode nos levar a viver uma vida de pecado, uma vida de afastamento de Deus. E crente que afasta do primeiro amor é como o sal que perde o sabor. Mateus capítulo 5, versículo 13, é como a luz que perde o seu brilho. Quando o crente perde o primeiro amor,
o esfriamento da fé e o afastamento da igreja são inevitáveis. E, consequentemente, deixa de ser igreja do Senhor. Deus disse aqui à igreja de Éfeso: eu vou mover você do seu lugar. Se você não mudar a sua atitude, o seu comportamento, a sua postura, se o seu amor não for renovado, eu vou mudar você do seu lugar. Deixa de ser igreja. Irmãos, muitas igrejas na Ásia Menor, no Oriente Médio, na Europa, deixaram de ser igrejas de Jesus, infelizmente. Seus templos se tornaram cassinos e boates, ou só uma obra de arte que as pessoas que vão à Europa, passam pelos templos para poder visitar as construções. Quais são as lembranças que você tem da sua vida com Deus, da sua experiência com Ele? Manter-se afastado do primeiro amor, frio nesse amor, pode ser indício de que não houve uma conversão verdadeira. E com isso você pode ser retirado da igreja de Cristo por Ele mesmo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque és morno, não és nem quente nem frio. Porque o crente que esfria, ele fica aquele crente Maria mole, né? O crente que esfria, ele fica aquele crente banho-maria, né? Aquele arroz que você esquenta, e você pensa que ele esquentou, e quando você vê por baixo, ele está frio ainda. Essa é uma realidade terrível. Vomitado da boca de Jesus. Viver na realidade da separação eterna de Deus. Ele diz: se não te arrependeres. Se não te arrependeres. Agora, pastor, é possível voltar ao primeiro amor? Eu diria nessa noite que não somente é possível, mas é uma necessidade. Não somente de alguém que está há muito tempo afastado da igreja, mas de todos os crentes, de um modo geral, está sendo sempre renovados. Cada culto deveria ser um culto de renovação. Não precisaríamos de ter um culto específico para dizer a mim e a você que nós temos que ser renovados. Cada culto deveria ser uma renovação do nosso amor, da nossa entrega, do nosso comprometimento com o Senhor. E em primeiro lugar, para que você volte ao primeiro amor, você precisa reconhecer que está faltando esse primeiro amor na sua vida. De alguma forma você se distanciou desse primeiro amor. E na sequência você precisa ter um coração arrependido. Verso 5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, faça a sua confissão, reconhecendo o seu afastamento do amor, do primeiro amor, o pecado de afastamento e os demais pecados também confesse ao Senhor. Peça perdão. A Bíblia tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E restitua. Tem muita gente falando de restituição aí, mas é restituição de bens materiais, restituir o que se perdeu. Mas o que se perdeu de verdade é o primeiro amor. Por isso não adianta você só voltar, arrepender-se, você precisa ir ou voltar sim, mas à prática das primeiras obras. Viver aquela realidade inicial da fé cristã. Verso 5 fala sobre isso.
Em outras palavras, nós não estamos sendo chamados para relembrar nosso pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Preste bem atenção no texto. Aí, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, ou caíste. A Bíblia não está chamando você a relembrar o seu passado de pecados. Não é isso. Não é você sentir saudade do pecado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo aqui é para você lembrar de onde você caiu, qual era o seu lugar, como é que você era antes, como é que você está sendo agora. É de onde, não é em que situação você caiu. Mas é de onde? É do seu primeiro amor que você caiu, que a Bíblia está dizendo. Lembra do filho pródigo? De Lucas 15, de 11 a 24. Começou o seu caminho de restauração quando se lembrou da casa do pai. Jesus disse aqui, lembra-te, e depois diz, arrepende-te. Arrependimento não é emoção, irmãos. Embora ela exista, mas arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão. Eu tomo uma atitude. Não é pecado existir choro no arrependimento. Mas o choro necessariamente não significa que alguém se arrependeu. O que precisa para que um arrependimento sincero aconteça é só uma atitude, uma tomada de decisão, de colocar em prática. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai. Poderia ter ficado lá só lembrando, com saudade. Lá na casa do meu pai era bom, e que tempo bom aquele e tal, mas nunca voltar. Mas ele diz, primeiro ele pensou, vou fazer assim, vou fazer assado, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele não só pensou isso, mas a Bíblia diz que ele levantou e foi. E quando foi, quando chegou, ele disse exatamente isso para o pai. E o pai estava lá, ao invés de ser o filho pródigo, mas era o amor pródigo do pai, lá abraçando, recebendo. O pai não deu uma repreensão nele, o pai o abraçou, o acolheu. Porque ele tomou uma decisão. O arrependimento estava demonstrado na sua decisão. Porque lembrança sem arrependimento é remorso. Lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Judas teve remorso. Ele lembrou, ele percebeu que havia pecado, mas não tomou atitude de mudança. E Pedro aconteceu a mesma coisa, e a Bíblia diz que ele se arrependeu. Porque arrepender é mudar de mente, mudar de direção, é voltar para Deus. Como nós cantamos na canção aqui. Voltar o primeiro amor, voltar para Deus, romper com tudo aquilo que estava entristecendo o coração de Deus. Aí você precisa perguntar, o que está fazendo o meu coração esfriar? O que é que está fazendo o meu coração esfriar? E tome a decisão hoje, agora mesmo, de deixar tudo aquilo que está entristecendo o coração de Jesus, o Senhor da igreja. Porque a nós ele diz, volta à prática das primeiras obras. Verso 5, não é arrependimento e depois repetidamente arrependimento e arrependimento, não. É arrependimento e frutos do arrependimento, arrependimento e frutos do arrependimento. Arrependimento que não mostra os seus frutos não é arrependimento.
E o arrependimento, aliás, e os frutos do arrependimento aqui no caso de Apocalipse, é voltar às primeiras obras. Ninguém vai se arrepender de um pecado e continuar pecando, como se fosse normal. E ao voltar ao primeiro amor, é preciso manter a chama acesa. Cuidar para que a sua chama não apague. Eu me lembro de um cântico, quando eu era criança, mas eu me lembro perfeitamente. Ensinava para as crianças, colocava o dedinho para cima assim: essa é minha pequena luz, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Essa é minha pequena luz. Quando se esfria o amor, a luz perde o brilho. Ainda na infância aprendi que Satanás vai tentar apagar a chama do meu amor. Satanás vai tentar apagar a minha paixão. Mas eu preciso ter alguns compromissos nessa volta ao primeiro amor. Primeiro eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Crente que não está cheio do Espírito Santo está em pecado. Eu vou dizer mais uma vez: crente que não está cheio do Espírito Santo está em pecado. Porque ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio de pecado. Porque a Bíblia te deu uma ordem, deu a mim uma ordem, deu a nós uma ordem: enchei-vos do Espírito. É ordem, é imperativo. E se eu não obedeço, e se você não obedece, Efésios capítulo 5, versículo 18, é ordem. Aliás, não dá para viver a vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Consagre para isso a sua vida em oração, jejum e vigilância. 3 coisas necessárias: oração, jejum e vigilância. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. É a recomendação de Josué 1:8, de Salmos 1, de 1 a 3. Seja perseverante até o fim. Conte com a graça de Deus para te manter no caminho. Não se envaideça, não se orgulhe da sua doutrina, da sua fé, da sua igreja, se você não está contando com a graça de Deus para te manter no caminho. A doutrina da perseverança só pode ser compreendida e aceita pela doutrina da preservação divina. É Deus quem te preserva no caminho. Não é você, é Ele. Mas Ele te responsabiliza. Ele me responsabiliza. Ele nos responsabiliza pelos nossos atos. Esteja decidido a manter comunhão com os irmãos sempre. Não abra mão disso por hipótese alguma. Atos 2:44, a Bíblia diz que eles tinham comunhão, estavam unidos, tinham tudo em comum. Esteja ligado à igreja em todo o tempo, se envolva, participe. É aqui Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia diz: proponha em seu coração ser sincero e fiel. Em Apocalipse 2:10, um pouco adiante do texto que nós lemos, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E por fim, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fica olhando defeito do pastor, não. Fica olhando defeito dos irmãos da igreja, não. Olhe para o seu coração, mas olhe principalmente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Termino dizendo, amados, conhecer a doutrina correta, obedecer alguns mandamentos, vir a alguns cultos, não bastam.
é preciso, acima de tudo, amor sincero a Jesus Cristo e a sua palavra, devoção sincera, comprometida, pureza, santidade, consagração ao Senhor. Volte para Jesus. Seu coração, diz a canção, seu coração Ele conhece bem. Volte, venha sem reservas ao Senhor. Então hoje é o tempo de você voltar. Jesus preparou essa noite para você voltar-se para Ele, para você pedir a Ele que o seu primeiro amor seja renovado. Cada um de nós sabe a intensidade com que nós nos envolvimos com a igreja. Você sabe ou não? Sabe. Cada um de nós sabe exatamente a medida que cada um de nós precisa ter todos os dias, sempre, continuamente na igreja. Ou você acha que você foi a vida inteira assim, do jeito que você é? Não piorou nada, não melhorou nada. Aliás, tem gente que se orgulha de dizer, né? Eu sou assim mesmo, pastor, e não mudo. É uma santidade que chega a ser de uma ignorância tremenda, né? Dizer que é assim mesmo e não muda. O que é que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Então hoje é o dia de você voltar, você dizer que você se afastou dele, que você está frio, que você deixou de orar, que você deixou de deleitar-se na palavra de Deus. É tempo de você devotar novamente ao noivo da igreja, que é Jesus, se entregar a Ele, declarar paixão, amor verdadeiro, porque a advertência dele é terrível, remover do seu lugar o seu candeeiro. Que coisa terrível seria isso para nós, porque nós não temos luz própria, a nossa luz é de Jesus. Se Ele nos remover do nosso lugar, nós estamos perdidos, não encontraremos a direção. A palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 105. Então, se Ele nos remover do nosso lugar, nós estamos perdidos. E Ele diz, aos vencedores darei de comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar da vida eterna, que começa aqui agora. Quando você se alegra na presença de Deus, tem prazer de buscar as coisas espirituais, a eternidade já começou para você, no aqui e agora. E a minha oração, meu irmão, sinceramente, nessa noite, é que você encontre o caminho de volta. Encontre o caminho de volta ao primeiro amor. E tenha a certeza de que o Pai está à sua espera. Amém?